Algumas dívidas não podem ser medidas em moeda. Kallen Whitmore aprendeu essa verdade na manhã em que encontrou uma mulher sangrando na poeira perto da divisa de sua propriedade. Ela era alta, mais alta que a maioria dos homens que ele conhecia, com cabelos escuros encharcados de sangue e roupas rasgadas por uma violência que ele não queria imaginar. Quando ela abriu os olhos e olhou para ele, não havia súplica por ajuda naquele olhar, apenas um aviso. Em poucas horas, homens armados bateriam à sua porta, e a escolha que ele fizesse naquele momento poderia salvá-lo ou destruir a última coisa que lhe restava. A carta havia chegado 3 dias antes. Callan não precisava abri-la para saber o que dizia. A mesma coisa que as 4 anteriores, 45 dias para acertar suas contas ou perder a fazenda. A terra que seu pai havia conquistado com tanto esforço. O solo que quem regava com seu próprio suor por 20 anos pertenceria a outra pessoa. Ele estivera em sua cozinha vazia naquela manhã, o papel tremendo em suas mãos calejadas, sentindo algo dentro de si se tornar vazio. Agora ele inspecionava os canais de irrigação que alimentavam suas plantações murchas, tentando calcular se conseguiria extrair mais uma safra de uma terra que parecia determinada a traí-lo. O sol ainda não havia surgido totalmente, mas o calor já pressionava como um peso físico. Suas botas levantavam poeira a cada passo, a terra seca rachando sob ele como promessas quebradas. Foi então que ele a viu. Ela estava caída contra uma formação rochosa, um braço envolvendo suas costelas, o outro pendendo inutilmente ao lado do corpo. O sangue havia encharcado o couro de suas roupas, escuro e ainda se espalhando. Kallen congelou, seu primeiro instinto gritava para ele se virar, fingir que não tinha visto nada. Envolver-se em assuntos tribais era se colocar em problemas que ele não podia se permitir. Os territórios eram um equilíbrio cuidadoso de limites invisíveis e acordos tácitos, e cruzar essas linhas geralmente significava violência. Mas ela estava morrendo. Ele podia ver isso na forma como seu peito subia e descia em respirações curtas e desesperadas. Kallen avançou antes que sua mente pudesse mandar parar suas pernas. Quando se aproximou, seus olhos se abriram de repente, escuros, ferozes, atentos. Ela tentou se levantar, falhou, e sua mão se moveu em direção ao cinto. Uma lâmina. Pensou ele. Mesmo ferida e fraca, ela estava pronta para lutar. Fácil, disse ele em voz baixa, levantando ambas as mãos. Não estou aqui para te machucar. Ela o estudou com uma intensidade que o fez se sentir exposto, como se estivesse lendo cada pensamento por trás de seus olhos. Então seu olhar se deslocou além dele, varrendo o horizonte. Algo como medo cruzou seu rosto. Não medo dele, mas do que estava por vir. Eles estão te procurando, disse Kallen. Não era uma pergunta. Ela assentiu uma vez, então os olhos rolaram para trás e ela caiu contra a rocha, inconsciente, talvez morrendo. Kallen olhou de volta para sua casa na fazenda, mal visível à distância. Depois para a mulher e, finalmente, para a paisagem vazia ao redor. Ninguém o havia visto ainda. Ele poderia ir embora, deixar que a natureza ou quem quer que a estivesse caçando terminasse o que havia começado. Se salvar do inevitável problema. Mas suas mãos já se moviam, deslizando sob seus ombros, testando seu peso. Ela era pesada, cheia de músculos e altura, e levá-la de volta para sua casa significaria que cada segundo contava. O ferimento em seu lado era profundo, e a quantidade de sangue que ela já havia perdido podia significar que ela não sobreviveria à viagem. Mas deixá-la não era uma opção que sua consciência permitisse. Ele a ergueu com um grunhido, seu peso morto pressionando contra seu peito, e começou a longa caminhada de volta. Cada passo parecia uma escolha da qual ele não podia se arrepender. Cada minuto que passava era mais um minuto mais próximo de quem quer que a estivesse rastreando. Quando chegou ao celeiro, sua camisa estava encharcada de sangue dela e de seu próprio suor. Ele chutou a porta e a carregou para a escuridão, deitando-a sobre uma cama de feno no canto mais distante. Só então viu as marcações em suas roupas, miçangas intrincadas, padrões que ele já havia visto antes nos poucos membros da tribo que vinham negociar no assentamento distante. Essa não era qualquer mulher,
e ele acabará de se tornar parte da tempestade que a seguia. O ferimento era pior do que Callan havia imaginado. Ele já tinha visto ferimentos antes. O trabalho na fazenda proporcionava muitas oportunidades para sangue, mas isso era diferente. O corte em suas costelas era profundo, deliberado, do tipo de dano que vinha de alguém tentando matar, não apenas ferir. Ele trabalhou rapidamente à luz fraca do celeiro, rasgando tiras de uma camisa velha para fazer bandagens. Suas mãos estavam firmes, apesar da situação estar fugindo de seu controle. Ela acordou enquanto ele limpava o ferimento, o corpo inteiro rígido. Sua mão disparou e agarrou seu pulso com força surpreendente. Seus olhos, selvagens e desenfocados. Por um momento, Callan pensou que ela poderia quebrar seu braço. Você precisa ficar quieta, disse ele, com a voz baixa, mas firme. Esse ferimento continua sangrando. Você não vai durar mais 1 hora. Ela o encarou, respirando com dificuldade, claramente tentando decidir se ele era uma ameaça ou um aliado. Então seu olhar caiu para a bacia de água ao lado, para o pano limpo em sua mão, para as bandagens que ele havia preparado. Lentamente, seu aperto afrouxou. Por quê? Sua voz era rouca, quase um sussurro. Callan não tinha uma resposta que fizesse sentido, nem mesmo para si mesmo, porque deixá-la morrer não parecia certo. Ela o estudou por um longo momento, depois recostou-se contra o feno, permitindo que ele continuasse. Sua mandíbula estava apertada, mas ela não fez um som enquanto ele pressionava o pano contra o ferimento. A maioria dos homens que ele conhecia estaria gritando. Eles vão vir atrás, ela disse depois de um tempo. Logo? Perguntou ele. Quem? Ela fechou os olhos. Todos. Meu povo. Aqueles que fizeram isso. Talvez outros também. Quem amarrou a bandagem, sua mente correndo por implicações que ele não queria enfrentar. O que aconteceu? Uma emboscada. 3 homens, talvez 4. Eu estava caçando sozinha, rastreando alces além do nosso território habitual. Eles estavam esperando. Ela tocou a bandagem cuidadosamente, testando-a. Alguém do seu próprio povo? Os olhos dela se abriram, afiados e alertas apesar da dor. Não disse isso, e respondeu ele, mas ela não precisava. O silêncio que se seguiu disse tudo a Callan. Ele não havia apenas se envolvido em política tribal. Isso era traição, daquelas que matam pessoas de formas irreversíveis. Ele se levantou e se dirigiu à porta do celeiro. Espiando pela fresta, o sol já estava mais alto, queimando a névoa da manhã. À distância, além de seus campos morrendo, podia ver a poeira se levantando contra o horizonte. Cavaleiros ainda longe demais para contar, mas próximos o suficiente para ser inevitável. Eles estão vindo, disse ele em voz baixa. Atrás dele, ouviu-a tentando se levantar, sentiu sua respiração curta quando o movimento puxou em seu ferimento. Quando se virou, ela estava de pé. Uma mão apoiada na parede do celeiro, a outra buscando algo que não estava lá, procurando a arma que havia perdido. Você não pode lutar, disse Callan. Mal consegue se manter em pé. Então vou morrer de pé. Não havia bravata em sua voz. Apenas um fato simples. Mas não vou deixar que me encontrem escondida no seu celeiro. Isso faria de você um alvo também. Callan olhou para ela, essa mulher alta e ferida que preferia encarar seus assassinos a colocá-lo em risco, e sentiu algo mudar em seu peito. Ele passará meses vendo sua terra morrer, seu futuro desmoronar, sentindo-se impotente contra forças que não podia controlar. Mas isso era diferente. Isso era uma escolha que ele podia fazer. Ele foi até o canto do celeiro e puxou uma lona, revelando o rifle que guardava para predadores. Não era muito, mas estava carregado e ele sabia como usá-lo. Você vai ficar escondida, disse ele, verificando a câmara. E eu vou lidar com quem vier à minha propriedade sem ser convidado. Você não entende o que está arriscando. Talvez não, e ele se virou para encará-la, e mais é o meu risco.
A nuvem de poeira estava mais próxima agora, minutos de distância, talvez menos. E Ken Whitmore, um homem que não conseguia salvar sua própria fazenda, estava prestes a arriscar a vida por um estranho cujo nome ele nem sabia. 3 cavaleiros emergiram da nuvem de poeira, seus cavalos escuros de suor. Vestiam uma mistura de roupas tribais e itens claramente tomados de colonos, uma combinação que fez o estômago de Kallen se contrair. Eles não eram caçadores nem exploradores. Eram homens que existiam nos espaços entre dois mundos, pertencendo a nenhum, o que os tornava mais perigosos do que qualquer um dos dois. Kallen saiu do celeiro antes que pudessem desmontar. O rifle estava casualmente apoiado sobre o peito, não apontando para ninguém, mas impossível de ignorar. O líder, um homem com uma cicatriz da têmpora mandíbula, freou o cavalo a cerca de 5 metros de distância. Bom dia, disse Kallen, com a voz firme. O homem cicatrizado não retribuiu a saudação. Seus olhos passaram por Kallen até o celeiro, depois a casa, e voltaram para o rosto de Kallen. Estamos rastreando alguém. Uma mulher, alta, cabelos escuros, ferida. Você viu alguém assim? Só eu aqui no chão, respondeu Kallen. O que ela fez? A mão do homem descansou sobre a faca no cinto. Você se importa se procurarmos? Na verdade, sim. Esta é propriedade privada. O segundo cavaleiro, mais jovem e inquieto, riu. Propriedade privada? Ouviram isso? O homem acha que linhas no papel significam alguma coisa aqui. Kallen manteve sua atenção no líder. Significam algo para mim, e deveriam significar para qualquer um que respeite a terra de outro homem. O homem cicatrizado estudou-o, claramente tentando decidir se Kallen era corajoso ou estúpido. Você está em uma situação ruim para se fazer de herói, amigo. Tem muita colheita morta atrás de você. Parece que a fazenda está a uma temporada ruim de se tornar poeira. Isso é problema meu. E a mulher que estamos rastreando é nossa. O homem inclinou-se para a frente na cela. Última chance. Você viu ela ou não? O aperto de Ken no rifle se intensificou. Cada instinto gritava para ele apenas dizer não e deixá-los seguir. Mas algo na postura deles, na forma como fizeram a pergunta, dizia que já suspeitavam. Estavam testando-o, esperando ver se ele mentiria. Já disse que não há ninguém aqui além de mim. Os olhos do homem cicatrizado se estreitaram. Então fez um gesto, e os outros 2 cavaleiros começaram a se espalhar, flanqueando o celeiro pelos 2 lados. Kallen levantou o rifle, sem apontar exatamente, mas deixando clara sua intenção. Isso é longe o suficiente. Quer realmente morrer por alguém que nem conhece? Perguntou o líder. Quero que saiam da minha terra. Por um momento, ninguém se moveu. O sol batia sobre eles, e quem sentia o suor escorrendo pelas costas sob a camisa. 3 contra 1, e todos armados. Se isso se transformasse em luta, suas chances não eram boas. Mas recuar agora significaria que eles destruiriam seu celeiro, a encontrariam e provavelmente matariam os 2. Então uma voz soou por trás dos cavaleiros, forte e clara, apesar da dor que devia causar. Vocês estão me procurando. O coração de Kallen parou. Ela estava na porta do celeiro, uma mão apoiada na estrutura, a outra pendendo ao lado do corpo. Mesmo ferida e cambaleando, havia algo de imponente em sua presença. Os 3 cavaleiros viraram os cavalos, e Kallen viu o reconhecimento cruzar seus rostos, seguido rapidamente por outra emoção. Medo. Ayana, disse o homem cicatrizado. E havia peso na forma como ele pronunciou o nome dela. Você deveria ter ficado no chão e terminado o que começou. Ela deu um passo à frente, e Kallen viu sangue vazando pela bandagem em seu lado. Mas você sempre foi fraca. Takakota, mesmo quando éramos crianças, disse o homem, enquanto o rosto de Takakota se endurecia. Você não sabe o quanto nos custou. Sei exatamente o que te custei. Sua chance de trair tudo pelo que nosso povo luta. Kallen olhou entre eles, compreendendo aos poucos.
Não se tratava de um ataque aleatório. Era algo mais profundo, algo que vinha se formando há muito tempo, e ele acabará de se colocar no meio disso. A mão de Takakota moveu-se para a faca. O fazendeiro te protegeu. Isso o torna parte disso agora. Os olhos de Ayana encontraram os de Ken por um breve momento, e ele viu algo ali que nunca tinha visto antes, arrependimento. Ela tentou avisá-lo, tentou partir, e ele se recusou a ouvir. Agora ambos pagariam o preço. O momento se esticou fino como arame. A mão de Takakota estava na faca. Os outros dois cavaleiros moviam as mãos em direção às armas. E o rifle de Kallen de repente parecia insuficiente contra 3 homens que pareciam ter matado antes e não hesitariam em fazer de novo. Então Ayana falou, sua voz cortando a tensão como vidro quebrado. Diga a eles, Takakota. Diga o que prometeu aos homens do assentamento. Diga como planejou vender nossas terras de caça por ouro e uísque. O rosto de Takakota escureceu. Você não sabe do que está falando. Sei que você se encontrou com eles 3 vezes. Sei que desenhou mapas mostrando onde nossos acampamentos se deslocam com as estações. Sei que contou a eles quando nossos guerreiros estariam ao norte caçando búfalos. Ela deu mais um passo à frente, e quem pôde ver o esforço que isso lhe custava. E sei que meu pai faria você perder seu nome pelo que fez. O cavaleiro mais jovem olhou para Takakota, confusão clara em seu rosto. Isso é verdade? Ela está mentindo para se salvar, e disse Takakota. Mas sua voz havia perdido a certeza. Meu pai é Otaktai, disse Ayana. E o nome caiu como uma pedra em água parada. Chefe do nosso povo por 20 invernos. E quando ele descobrir o que você fez, Takakota, não haverá distância suficiente neste território para você fugir. Cole sentiu o estômago despencar. A filha do chefe, ele salvaria a filha do chefe. As implicações disso o atingiram como uma onda. Se aqueles homens a matassem, seria a guerra. Se matassem ele também, ninguém jamais saberia a verdade. Mas se ela sobrevivesse, Takakota parecia estar fazendo o mesmo cálculo, e Kallen pôde ver o momento em que tomou sua decisão. A faca saiu suavemente, e os outros 2 cavaleiros sacaram suas armas em resposta. 3 homens armados contra uma mulher ferida e um fazendeiro com um rifle. Seu pai não está aqui, disse Takakota. E mulheres mortas não contam histórias. Ele chutou seu cavalo para frente, e tudo aconteceu de uma vez. Quem levantou o rifle e atirou? O tiro errou. Ele havia mirado no centro do corpo, mas o movimento súbito do cavalo desviou sua mira. A bala acertou o ombro do animal, que gritou e se levantou, lançando Takakota da sela. Os outros 2 cavaleiros avançaram, e quem sabia que não teria tempo de recarregar. Ayana se moveu mais rápido do que alguém com seu ferimento deveria conseguir. Pegou um forcado encostado na parede do celeiro e o balançou em um arco largo que acertou o 2º cavaleiro no peito, derrubando-o de lado. Ele caiu com força no chão, o impacto arrancando o ar de seus pulmões. O 3º cavaleiro chegou até Kallen, faca já descendo. Kallen largou o rifle e segurou o pulso do homem com ambas as mãos, sentindo a lâmina parar a poucos centímetros de sua garganta. Eles lutaram, travados, o cavalo do cavaleiro dançando nervosamente abaixo deles. Kallen podia sentir o cheiro de couro, suor e o gosto metálico de sangue. Se era dele ou de outro, ele não sabia. Então o cavaleiro se estremeceu e ficou mole, deslizando da sela. Atrás dele, Ayana estava de pé com o forcado, seus dentes vermelhos de sangue. Seu rosto estava pálido, e a bandagem em seu lado estava completamente encharcada de sangue fresco. Takakota estava de pé, mancando, mas vivo, seu cavalo ferido correndo em direção ao horizonte. Ele olhou para seus 2 companheiros, um gemendo no chão, o outro imóvel, e então para Ayana e Kallen de pé juntos. O que quer que tenha visto naquele momento fez com que escolhesse a sobrevivência em vez da vingança. Ele fugiu. Kallen o observou desaparecer na vegetação, sabendo que haviam acabado de criar um inimigo que não pararia.
Mas antes que pudesse processar esse pensamento, os joelhos de Ayana cederam. Ele a segurou antes que caísse no chão. E desta vez, quando sentiu o calor do sangue dela em suas mãos, soube que ela havia rasgado algo vital. Seu pai, disse ele urgentemente, e como eu o encontro? Você não o encontra, e ela sussurrou. Ele encontra você. Então ela voltou a ficar inconsciente, e quem estava sozinho com 2 corpos em seu quintal, uma mulher ferida em seus braços e a certeza de que tudo estava prestes a ficar muito pior antes de melhorar. Eles chegaram ao amanhecer. Quem havia passado a noite mantendo Ayana viva, trocando bandagens com lençóis rasgados, forçando água entre seus lábios quando ela estava consciente o suficiente para engolir. Ele arrastou o corpo do cavaleiro morto para o celeiro e amarrou o ferido, que havia recuperado a consciência e imediatamente começou a ameaçar tudo, da morte lenta à destruição completa das terras de Calém. Calém o amarrou com uma tira de pano, tentando não pensar no que havia feito, na linha que cruzara e que não podia ser desfeita. Quando ouviu os cavalos, Calém soube imediatamente que não eram mais homens de Takakota. Eram muitos, e se moviam com uma disciplina que revelava guerreiros de verdade, não traidores e ladrões. Ele contou 15 cavaleiros quando eles surgiram no alto da colina, todos armados, avançando em formação em direção ao seu rancho. Calém saiu para a varanda, desta vez desarmado. Lutar já não era uma opção. O que acontecesse dali em diante estava fora de seu controle. Os cavaleiros pararam a 15 metros de sua casa. O homem no centro montava como se tivesse nascido em cima de um cavalo. Mesmo àquela distância, Calém percebeu a autoridade na maneira como ele se mantinha ereto. Usava um cocar de penas de águia que o marcava como alguém de grande importância, e seu rosto carregava linhas profundas de quem passou anos tomando decisões pesadas. Sou Otaktai, disse o homem, sua voz atravessando a distância com facilidade. E acredito que você tem minha filha. A garganta de Calém secou. Ela está lá dentro. Ferida, mas viva. Takakota fugiu. 2 dos homens dele estão aqui e um morto e outro amarrado no celeiro. A expressão de Otaktai não mudou, mas algo brilhou em seus olhos. Ele fez um gesto, e 2 guerreiros desmontaram e passaram por Calém em direção à casa, enquanto outros 2 foram para o celeiro. Calém não tentou detê-los. Instantes depois, o primeiro par saiu carregando Ayana entre eles, sua cabeça caída contra o peito de um dos guerreiros. Os outros 2 arrastaram o cavaleiro amarrado, que se debatia inutilmente enquanto era levado até os cavalos. O chefe avançou, parando seu cavalo bem diante de Calém. De perto, Otaktai era ainda mais imponente e alto, ombros largos, olhos que pareciam enxergar direto o interior das pessoas. Ele olhou para Calém por um longo momento e depois para a filha, que era cuidadosamente colocada sobre um cobertor estendido no chão. Você a protegeu, disse Otaktai. Não era uma pergunta. Protegi. Por quê? Calém quase riu. Ele próprio vinha se fazendo essa pergunta durante todo o último dia. Por que ela precisava de ajuda, e deixá-la morrer não é algo com que eu pudesse viver. Você arriscou a própria vida. Matou um homem. Fez inimigos, disse Otaktai, olhando da casa para os campos secos além. Por uma mulher cujo povo você não conhece, cuja língua você não fala. Sim. Isso é muito corajoso ou muito tolo. Provavelmente os 2, admitiu Calém. Otaktai o estudou por mais um momento e então desmontou. Caminhou até onde a filha repousava, ajoelhou-se ao lado dela e pousou uma mão sobre sua testa. O gesto foi tão terno que Calém desviou o olhar, sentindo que estava invadindo algo íntimo. Ela vai viver, disse um dos guerreiros. Os ferimentos estão limpos, bem cuidados. Alguém sabia o que estava fazendo. Otaktai se levantou e voltou até Calém. Você salvou a vida de minha filha. Isso cria uma dívida. Não quero nada, disse Calém imediatamente. Ainda assim, a dívida existe. Os olhos do chefe se desviaram para a carta pregada na porta de Calém, o aviso final dos cobradores, amarelado e já se soltando. Quanto você deve?
Kalem sentiu o rosto queimar. Isso não é da sua conta. Quanto? O número saiu como cascalho da boca de Kalem. $400, e mais os juros. Era mais dinheiro do que ele veria em 5 anos de boas colheitas. Mais do que seu pai jamais tivera. Um valor impossível. O tipo de dívida que destruía homens. O Tactai assentiu devagar. Então essa dívida está paga. Meus guerreiros trarão ouro amanhã. Kalem o encarou. Eu não posso aceitar isso. Pode, e vai. A vida de minha filha vale mais do que qualquer ouro. Recusar desonraria a nós dois. Antes que Kalem pudesse responder, Ayana se mexeu, abrindo os olhos. Quando viu o pai, algo como alívio cruzou seu rosto, seguido imediatamente por preocupação. O fazendeiro, disse ela, fraca. Não deixe Takakota. Takakota será encontrado, disse o Tactai com suavidade. E, quando for, responderá pelo que fez com você e com o nosso povo. Ela relaxou, fechando os olhos novamente. Kalem observou o chefe que acabava de oferecer pagar as dívidas de um estranho, e se perguntou como um único ato de consciência havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Os guerreiros de Otaktai montaram acampamento perto do riacho que marcava a divisa das terras de Kalem. Moviam-se com eficiência treinada, erguendo abrigos e cuidando dos cavalos. 3 deles permaneceram com Ayana, preparando remédios com plantas que Kalem não reconhecia. Ele observava tudo da varanda, sentindo-se um estranho em suas próprias terras, sem saber qual era seu lugar naquilo tudo. O chefe se aproximou quando o sol começou a descer, lançando sombras longas sobre os campos secos. Não pediu permissão para sentar nos degraus da varanda ao lado de Kalem e simplesmente se sentou, com a tranquilidade de quem pertence a qualquer lugar onde decida estar. Você está inquieto, disse o Tactai. Kalem quase negou, mas percebeu que não adiantaria mentir para um homem que parecia ler pessoas como outros liam pegadas na terra. Matei um homem ontem. Primeira vez que fiz isso. E está se perguntando se isso faz de você algo que não quer ser. Algo assim. O Takai ficou em silêncio por um tempo, olhando o horizonte. Matei muitos homens, disse por fim. Alguns em batalha, outros em julgamento. E toda vez me fiz a mesma pergunta, e isso diminui quem eu sou ou define quem devo ser? Ele olhou para Kalem. A resposta é, nem uma coisa, nem outra. Você não é o ato de matar. Você é aquilo que escolheu proteger. As palavras pousaram sobre Kalem como peso e alívio ao mesmo tempo. Seus homens dizem que Ayana vai se recuperar. Vai, disse o chefe. Graças a você. Sua expressão mudou então, como se uma curiosidade surgisse. Você poderia tê-la deixado morrer. Teria evitado todo este problema, todo esse perigo. Por que não fez isso? Kalem vinha se fazendo essa pergunta havia 2 dias. Meu pai costumava dizer que a medida de um homem não está no que ele possui nem no que ele constrói. Está no que ele faz quando ninguém está olhando, quando não há recompensa por fazer o certo, e ele gesticulou para seu rancho moribundo. Tudo isso deveria ser meu legado, algo a passar adiante. Mas de que adianta possuir terras se você se perde tentando mantê-las? O Tactai estudou-o com renovado interesse. Seu pai era sábio. Teimoso e orgulhoso, e isso matou, trabalhando até a exaustão para tornar este lugar lucrativo, e a voz de Kalem falhou. Sou igual a ele. Não, disse Otak com firmeza. Seu pai trabalhou pela terra. Você arriscou tudo por uma vida. Não são a mesma coisa. Antes que Kalem pudesse responder, um dos guerreiros se aproximou e falou rapidamente em sua língua. A expressão de Otaktai escureceu e ele se levantou. Takakota foi visto perto do assentamento. Está reunindo homens, colonos que não entendem o que ele realmente planeja, que veem apenas a promessa de novas terras. A mandíbula do chefe se contraiu. Ele tentará novamente. E da próxima vez trará força suficiente para que mesmo meus guerreiros talvez não consigam detê-lo.
Kalem sentiu o gelo no estômago. Ele quer vingança. Quer o que sempre quis, poder. Minha filha o expôs, e você ajudou-a a sobreviver para contar a verdade. Ele não pode permitir que nenhum de vocês viva, se quiser manter qualquer influência. Otakai colocou a mão no ombro de Kalem. Deixarei 10 guerreiros aqui. Eles protegerão você e minha filha enquanto levo o resto para caçar Takakota. Não preciso de proteção. Kalem respondeu. Você matou um dos homens dele e o humilhou diante dos companheiros. Ele virá atrás de você e trará outros. A pressão da mão do chefe se intensificou. Isso não é orgulho, fazendeiro. Isso é realidade. Aceite a ajuda. Kalem queria discutir, insistir que podia lidar com seus próprios problemas. Mas ele aprenderá o suficiente nos últimos 2 dias para saber quando teimosia se torna estupidez. Quanto tempo você ficará fora? O tempo que for necessário. Otakai o soltou e se dirigiu ao cavalo. O ouro chegará amanhã ao meio-dia. Meu filho trará. Aceite-o com a honra que deve carregar. E se eu não puder? As palavras saíram antes que Kalem pudesse contê-las. E se eu não puder aceitar pagamento por fazer o que qualquer pessoa decente deveria ter feito? Otakai se virou e, pela primeira vez, algo como um sorriso tocou seu rosto. Então você é ainda mais parecido com seu pai do que imagina. Teimoso, orgulhoso e montou em seu cavalo, mas também honrado. E esse fazendeiro é a coisa mais rara neste território. Ele partiu com 5 guerreiros, deixando 10 para trás, e Kalem ficou na varanda, observando a escuridão cair, sabendo que o dia seguinte traria ouro e respostas, mas também que as decisões mais difíceis ainda estavam por vir. Eles chegaram ao meio-dia, exatamente como Otaka havia prometido. 3 cavaleiros carregavam sacos de couro que tilintavam com um som inconfundível de metal. O líder era mais jovem que o chefe, mas carregava-se com autoridade semelhante, e sem dúvida, o filho de Otaka. Ele desmontou e se aproximou de Kalem com passos medidos. Sou Maka, e disse, e trago o pagamento por uma dívida que nunca poderá ser realmente paga. Ele abriu os sacos na varanda de Kalem, e moedas de ouro se espalharam pela madeira gasta. Mais ouro do que Kalem já vira em um só lugar, mais do que suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar para sementes, reparos, para tudo que seu rancho precisava para sobreviver. Kalem olhou, sentindo-se mal. Isso não está certo, e disse baixinho. A expressão de Maka não mudou. Meu pai explicou, você pode se sentir assim. Ele pediu que eu lhe dissesse algo. Endireitando-se, adotou a cadência de alguém repetindo palavras cuidadosamente memorizadas. A honra não é diminuída ao aceitar ajuda, apenas ao recusá-la quando oferecida com genuíno respeito. O ouro não é pagamento pelo que você fez, e nenhum ouro vale a vida de minha irmã. É reconhecimento da dívida que nossa família tem com você, e recusá-lo desonraria nossos povos. Antes que Kalem pudesse responder, a voz de Ayana veio da porta. Ele está certo. Ela estava de pé, embora mal. Uma mão apoiada no batente da porta. Havia sido levada para a casa de Kalem na noite anterior, seu próprio quarto cedido à recuperação dela, enquanto ele dormia no chão. Seu rosto ainda estava pálido, mas os olhos claros e firmes. Você deveria estar descansando, disse Kalem. Já estive descansando. Ela deu um passo cuidadoso na varanda, ouvindo os guerreiros falarem sobre como seu pai estava caçando o homem que tentou matá-la. Percebi algo. Ela olhou para o ouro e depois para Kalem. Você salvou minha vida 2 vezes. Uma quando me encontrou e outra quando se colocou entre mim e a lâmina de Takakota. Isso merece mais do que ouro. Mas ouro é tudo que podemos oferecer. Eu não fiz isso por recompensa. Eu sei. Ela se aproximou, cada passo claramente lhe causando dor. É exatamente por isso que você merece. Qualquer um que salva uma vida esperando recompensa está apenas fazendo um investimento. Você salvou a minha porque era a coisa certa a fazer, e isso faz de você ou o homem mais honrado que conheci ou o mais tolo.
Seu pai dizia a mesma coisa. Um leve sorriso tocou seus lábios. Concordamos em mais coisas do que ele gostaria de admitir. O sorriso desapareceu. Takakota voltará. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas voltará. E quando fizer, trará homens suficientes para sobrepujar até os guerreiros do meu pai. Você precisa estar pronto. Não sou lutador. Não, mas você é um sobrevivente. Vi isso em seus olhos quando encontrou Metad, em a teimosa recusa de desistir mesmo quando tudo desmorona ao seu redor. Ela gesticulou para o ouro. Isso te dá opções. Você pode reconstruir. Pode contratar ajuda. Pode finalmente parar de assistir sua terra morrer enquanto trabalha até a exaustão tentando salvá-la sozinho. Kallen olhou para o ouro novamente, depois para seu rancho e a terra rachada, o celeiro torto, a casa que seu pai construiu com suas próprias mãos. Tudo que ele tentava salvar, tudo que o estava matando lentamente. Se eu aceitar isso, disse lentamente, muda as coisas entre seu povo e o meu. Já mudou, disse Ayana, encontrando seus olhos. A questão não é se as coisas mudaram. É se você é corajoso o suficiente para aceitar o que essa mudança significa. Maka pigarreou. Devo retornar ao meu pai. Você aceita o pagamento da dívida? As palavras ficaram suspensas no ar. Atrás deles, Kallen podia ouvir os guerreiros em seu acampamento. Podia sentir o cheiro da fumaça das fogueiras misturado à poeira de seus campos moribundos. Aceitar significava reconhecer um vínculo entre ele e aquele povo. Significava entrar em um relacionamento que o marcaria pelo resto de sua vida. Recusar significava manter seu orgulho enquanto seu rancho desmoronava e o legado de seu pai se transformava em pó. Aceito, disse ele, e as palavras pareceram ao mesmo tempo rendição e salvação. Maka assentiu uma vez, satisfeito, montou em seu cavalo e partiu de volta para o acampamento tribal. Ayana permaneceu na varanda, observando Kallen enquanto ele encarava o ouro que salvaria tudo que ele tentava proteger. Obrigada, disse ela, baixinho. Por quê? Por não deixar o orgulho te destruir. Muitos homens bons já se deixaram levar. Ela se virou para a porta, mas fez uma pausa. Meu pai encontrará Takakota, e quando fizer, isso realmente terá acabado. Mas, enquanto Kallen juntava o ouro e o levava para dentro, não conseguia se livrar da sensação de que nada havia acabado. Que, de certa forma, aquilo era apenas o começo. 5 dias depois que Maka entregou o ouro, Otak retornou. Kallen estava consertando a cerca de seu curral quando viu a nuvem de poeira se aproximando e seu estômago se apertou até reconhecer o perfil distinto do chefe à frente dos cavaleiros. Eles vinham rápido, mas não com a urgência de homens fugindo do perigo, com o ritmo satisfeito de guerreiros retornando de uma caça bem-sucedida. Otaktai desmontou e caminhou diretamente até onde Kallen estava, sua expressão indecifrável. E está feito. Takakota não importunará você nem minha filha novamente. Kallen não perguntou detalhes. Algumas coisas eram melhores deixadas como fatos simples. E os colonos que ele estava reunindo? A maioria se dispersou quando soube da verdade sobre seus planos. Os poucos que permaneceram leais a ele. A mandíbula do chefe se contraiu. Eles fizeram sua escolha. Agora vivem com as consequências. Atrás deles, Ayana saiu da casa. Recuperara suas forças nos últimos dias. E, embora ainda se movesse com cuidado, a cor voltará ao seu rosto. Ela caminhou até o pai e se abraçaram, falando baixinho em sua língua. Kallen voltou-se para sua cerca, dando-lhes privacidade. Quando terminaram, Ayana se aproximou dele. Partimos hoje. O povo do meu pai precisa ver que estou bem, que a ameaça passou. Kallen assentiu, incapaz de encontrar palavras que correspondessem ao que sentia. Aquela mulher havia invadido sua vida, trazendo violência, perigo e escolhas impossíveis, e de alguma forma, no meio de todo o caos, também trouxe propósito. O ouro, disse ela, e você já pagou os credores ontem.
Fui à cidade eu mesma e quitei todas as dívidas. Ele esboçou um pequeno sorriso. As expressões deles quando despejei aqueles sacos sobre suas mesas. Vou me lembrar disso pelo resto da vida. E agora, o que fará? Reconstruirei. Contratarei ajuda. Plantarei culturas que realmente tenham chance de sobreviver neste solo, em vez de tentar forçar o que meu pai plantou. Ele olhou para suas terras, vendo-as de forma diferente agora. Recomeçar. Suponho que isso exige coragem. Assim como o que você fez ao expor Takakota, sabendo que isso poderia custar. Ela ficou em silêncio por um momento. Meu pai diz que você e eu somos parecidos. Teimosos demais para desistir, mesmo quando desistir seria mais fácil. Ela estendeu a mão. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente, Kalen Whitmore, embora talvez da próxima vez em circunstâncias menos violentas. Ele pegou a mão dela, sentindo a força do aperto. Eu também espero. Otak se aproximou, e Kalen se endireitou, subitamente ciente de que talvez fosse a última vez que falaria com o homem que salvara seu rancho e possivelmente sua vida. Chefe, eu sei. Otaktai levantou a mão. Sem mais agradecimentos, sem mais dívidas. O que havia entre nós está resolvido. Mas ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você é agora conhecido pelo meu povo. Se algum dia precisar de ajuda, se o perigo voltar a encontrá-lo, envie notícias para as terras do Canyon ao norte. Responderemos. O peso daquela promessa caiu sobre Kalen como um cobertor. Proteção, aliança, e coisas que seu pai nunca teria imaginado possíveis entre seus dois mundos. Não vou esquecer, disse Kalen. Sei que não. É por isso que ofereço, respondeu o chefe. Ele montou em seu cavalo, e seus guerreiros fizeram o mesmo. Ayana lançou um último olhar ao rancho de Kalen, ao homem que arriscara tudo por um estranho, e depois subiu em seu próprio cavalo com graça fluida. Partiram em formação, e Kalen ficou observando até que desapareceram além da colina. O sol estava alto, queimando sobre a terra que finalmente era dele de novo, verdadeiramente dele. Livre do peso de dívidas impossíveis. Ele voltou-se para sua cerca, para o trabalho que ainda precisava ser feito, e se viu sorrindo. A carta dos credores havia desaparecido, substituída por um recibo marcado como quitado integralmente. Seus campos ainda estavam secos, ainda lutando, mas eram dele para curar. E em algum lugar nas terras do Canyon ao norte, um chefe e sua filha lembrariam do pobre fazendeiro que escolhera a compaixão acima da autopreservação. Algumas dívidas, Kalen percebeu, não se mediam em ouro. Eram medidas em momentos em que você escolhia quem queria ser, independentemente do custo. E esse tipo de dívida nunca poderia ser realmente quitado. Apenas se tornava parte de quem você era. Ele pegou seu martelo e voltou ao trabalho. O som do metal batendo na madeira ecoando por terras que finalmente pareciam um lar.